Capítulo 540, Área de Prática Superior. Tradução, Cyber Revisão, 0. Quando Lan Xing olhou para Lin Ming, embora não houvesse hostilidade, havia um leve indício de superioridade arrogante. O homem de meia-idade abriu a pequena caixa. Ela estava cheia até a borda com cristais de sangue demoníaco de grau médio. A luz dos cristais estava pressionando muito os olhos. Quando a jovem feia ao lado de Lin Ming viu essa cena, seus lindos olhos grandes brilharam. Seu próprio cultivo não era muito alto, então essa caixa de cristais de sangue demoníaco sozinho deixou um grande impacto nela. 500 cristais de sangue demoníaco de grau médio, nem mais nem menos. O homem de meia-idade assentiu, satisfeito. Lan Xing disse, diácono da administração, eu também gostaria de trocar alguns novos discos de matriz de batalha. Quando Lan Xing falou, ele tirou 4 ou 5 discos do seu anel espacial. Lin Ming já havia visto o rato preto usar esses discos antes. Estes eram discos de matriz fantasma. Eles podem exibir imagens de luz na parte superior e também gravar cenas. O homem de meia-idade olhou por cima desses discos e disse, 5 discos de matriz, 500 cristais de sangue demoníacos de grau médio. Ok. Lan Xing tirou outra pequena caixa que estava cheia de cristais de sangue demoníaco de grau médio. Agora ele havia gasto um total de 1000 cristais de sangue demoníaco de grau médio. A jovem feia engoliu em seco. Nos últimos anos, ela experimentou várias cenas fantásticas. Mas ela ainda não podia deixar de ficar maravilhada com uma transação tão grande. O que é esse disco de matriz de batalha? Lin Ming não pôde deixar de perguntar. Um disco de matriz de batalha custava 100 cristais de sangue demoníaco de grau médio e era apenas um aluguel. O que foi gravado nesse disco de matriz que poderia ser tão valioso? A jovem Fei disse, esta é uma gravação de luta entre mestres. Há batalhas entre generais demônios e generais Fei, há batalhas entre reis demônios e reis Fei, e existem até batalhas entre imperadores demônios e imperadores Fei. Essa é a riqueza da torre Polaris divisora de céus, então taxas são cobradas para visualizá-las. Lutas entre imperadores demônios. Lin Ming respirou fundo. Até agora, embora ele tivesse ouvido frequentemente sobre imperadores demônios, imperadores Fei e todos os tipos de anciões supremos do Reino Mar Divino, ele ainda não tinha visto essas honradas figuras antes. Para ele, esses personagens eram existências lendárias. Que tipo de cena seria uma batalha entre imperadores demônios? Lin Ming estava realmente ansioso por isso. Há requisitos de autoridade para assistir às cenas de batalha dos imperadores demônios. Não apenas isso, mas requer pontos de abate. Não tenho muita certeza do preço exato e dos requisitos de autoridade, mas Lan Xing deve estar querendo ver batalhas de reis Fei de 4 estrelas e acima. Um rei Fei de 4 a 6 estrelas era igual a uma potência humana nas etapas da destruição da vida. Normalmente falando, uma potência humana na primeira destruição da vida era muito mais fraca que um rei Fei de 4 estrelas. Mas havia muitas etapas da destruição da vida. Poderia cada camada após camada ser ainda mais fraca do que um rei Fei de 4 estrelas. Que tal um mestre na quinta ou sexta etapa da destruição da vida? E mais, uma vez que um mestre passou 7 ou 8 etapas da destruição da vida, a força desse tipo de gênio monstruoso já teria alcançado a de um ancião supremo do Reino Mar Divino. Para eles, derrotar um rei Fei de 6 estrelas seria simples. Batalhas de reis Fei de 4 a 6 estrelas custam 100 cristais de sangue demoníaco de grau médio para alugar uma vez. Este preço é caro o suficiente. Em resumo, um rei Fei de 4 a 5 estrelas também era do nível de Xuanwuji. Esta é a torre Polaris divisora de céus, tudo aqui é caro. Toda a comida e água aqui são transportadas de outras terras por artistas marciais do reino Xiantian em anéis espaciais. Não apenas isso, mas há muitos jovens heróicos aqui.
Nenhum único deles pode ser considerado pobre, e todos eles têm grande riqueza. Onde há muita riqueza, os preços dos recursos aumentarão naturalmente. A jovem Fei disse com um olhar óbvio. Na torre polaris divisora de céus, até os mortais tinham cristais de sangue demoníaco com eles. Afinal de contas, desde que se encontrasse com um artista marcial rico e o servisse bem, ganhar algumas recompensas também seria normal. Lan Xing examinou esses 5 novos discos de batalha e colocou-os em seu anel espacial após um aceno de satisfação. Seus olhos flutuaram para Lin Ming. Ele casualmente olhou para ele e disse: "Estou muito interessado em lutar com você. Espero que nos próximos dias você apareça na arena e não tente evitar a luta." A declaração de guerra de Lan Xing não estava fora das expectativas de Lin Ming. Ele notou que os olhos de Lan Xing se enchiam de uma espessa intenção de luta sempre que o via. Era apenas o tom imperioso desse jovem Fei que o fazia se sentir um pouco infeliz. Se eu entrar na arena ou não, tudo será da minha escolha. Eu não vou evitar ninguém de propósito, mas mesmo se eu fizesse, não seria como você. Se você quiser me desafiar na arena, então irei recebê-lo a qualquer momento. Lin Ming disse indiferentemente ao arrumar mangas. Essas são algumas palavras bastante confiantes. Você deve se apressar e escolher sua área de prática. Eu também quero aconselhá-lo a não alugar um lugar por muito tempo, caso contrário, você pode achar que você terá desperdiçado todo esse tempo extra. Oh! Então você quer que isso seja uma batalha até a morte? Espadas são cegas. Em uma batalha com a vida e a morte na linha, a morte está em igualdade no curso. As palavras trocadas entre os dois eram afiadas e farpadas. Neste momento, o diácono da administração disse impaciente: "Se vocês dois querem ficar discutindo um com o outro, então vocês podem ir para a arena. Este edifício é para registro de áreas de prática. Se você deseja registrar, faça isso agora. Se você não saia." O homem de meia idade com raiva acenou com a mão. "Vou me registrar." Lin Ming caminhou calmamente para a frente da mesa do diácono e entregou seu passe. Suas informações estavam listadas dentro dela. O diácono da administração examinou o passe de Lin Ming e anotou alguns números em um pedaço de papel. Ele disse: "As áreas de prática do segundo andar são separadas em 5 graus. A mais baixa é o 4º grau. Esta área requer 20 cristais de sangue demoníaco de grau médio por ano. O 3º grau custa 80 cristais de sangue demoníaco, o 2º grau custa 200 cristais de sangue demoníaco, e o 1º grau custa 500 cristais de sangue demoníaco, assim como um único ponto de abate." A área de prática que Lan Xing escolheu há pouco era uma área de prática de 1º grau. Foram necessários 500 cristais de sangue demoníaco e um único ponto de abate todos os anos. Você disse que as áreas de prática estão divididas em 5 graus. Há também uma área superior? Perguntou Lin Ming depois de pensar sobre isso. Sim, mas existem apenas 2 áreas de prática superiores em todo o segundo andar. Requer 200 cristais de sangue demoníaco a cada 10 dias, bem como um ponto de abate. O diácono da administração olhou para Lin Ming, um pouco impaciente. Esta área de prática superior estava vazia a maior parte do tempo. Afinal, as taxas eram simplesmente altas demais. Ele normalmente a apresentaria a pessoas famosas, caso contrário, ele não se incomodaria com isso. Um ano nesta área de prática superior custaria 7.200 cristais de sangue demoníaco e 36 pontos de abate. Não havia ninguém que pagasse um preço tão extravagante. Quando faziam, eles alugariam por 10 dias. Mesmo assim, ainda havia poucas pessoas que faziam isso. Doía o coração ter que pagar um preço tão extravagante. Era como uma pessoa pobre comum que não podia pagar pela seda. Eles preferem pegar o dinheiro e comprar 10 vezes a quantidade de algodão.
No entanto, esta área de prática superior era muito útil. Cultivar ali por um único dia era o mesmo que cultivar em outros lugares por 4 a 5 dias. Algumas grandes figuras do segundo andar às vezes pagavam o preço se estivessem presas a um gargalo em seu cultivo. Eles entrariam na área de prática superior por 10 dias ou talvez até 20, na esperança de que eles pudessem fazer um avanço para o próximo reino. Lin Ming tinha ouvido falar da eficácia desta área de prática superior antes. Ele pensou por um momento e depois disse: vou alugá-la por 50 dias. 50 dias. O diácono da administração olhou para Lin Ming com olhos desnorteados. Era preciso saber que até mesmo as figuras famosas do segundo andar só alugavam uma área de prática superior por 10 ou 20 dias de cada vez. Alugar uma por 50 dias significava que custaria um total de 1000 cristais de sangue demoníaco de grau médio, bem como 5 pontos de abate. 1000 cristais de sangue demoníaco de grau médio já eram um grande negócio, mas esses 5 pontos de abate eram especialmente devastadores. Isso porque os pontos de abate eram tão difíceis de ganhar. Não apenas isso, mas os pontos de abate tinham muitos usos. Em leilões e feiras, havia muitas coisas preciosas e raras que exigiam pontos de abate para comprar. Mesmo uma grande potência seria moderada com seus pontos de abate. Você tem certeza? Tenho certeza. Lin Ming assentiu. A verdade é que ele planejava ficar no segundo andar da Torre Polaris Divisora de Céus por 50 dias ou mais. Depois, ele planejava atacar o terceiro andar. Era lá que Lin Ming poderia ficar por mais alguns anos. Ouvindo o tom seguro de Lin Ming, o diácono da administração claramente aqueceu a atitude arrogante de Lin Ming. Se ele pudesse alugar essa área de prática superior por 50 dias inteiros, então, como administrador da área, ele também teria alguns benefícios. 50 dias, ótimo. Eu vou registrar você? O diácono da administração havia eliminado completamente sua maneira anteriormente abatida. Ele floresceu sua caneta e começou a escrever com grandes pinceladas. Quanto àquela jovem fei que tinha vindo com Lin Ming, estava se sentindo mal. 1000 cristais de sangue demoníaco de grau médio e 5 pontos de abate por apenas 50 dias de aluguel. Mesmo se a eficiência da prática fosse 5 vezes maior, e daí? Isso era igual a 250 dias em uma área de prática de primeiro grau. Para economizar apenas 200 dias, o custo era inacreditável. Isso era simplesmente um desperdício absolutamente autodestrutivo. Lin Ming naturalmente sabia qual era a função dos pontos de abate. Mas ele não estava em falta quando se tratava de tesouros, pílulas ou métodos de cultivo, então ele não precisava ir a uma feira ou a um leilão. Em segundo lugar, ele tinha plena confiança de que seria capaz de ganhar mais pontos de abate pouco tempo depois. Como resultado, ele alegremente gastou tantos pontos de abate quanto precisava. Quanto aos 1000 cristais de sangue demoníaco de grau médio, eles não significavam nada para ele. Ele nunca se importou muito com algo tão vago quanto a riqueza para começar. Quanto à prática, ele só usava cristais de sangue demoníaco de grau alto. Cristais de sangue demoníaco de grau médio eram para gastar. Lin Ming tirou 2 caixas que continham um total de 1000 cristais de sangue demoníaco de grau médio. Essas eram as riquezas que o Rato Preto havia deixado para trás depois de sua morte. Lan Xing fez uma careta ao lado. Esse garoto. Ele estava realmente mostrando sua riqueza na frente dele. Lan Xing era naturalmente orgulhoso. Ele se sentiu desconfortável que havia alguém tentando empurrá-lo para baixo. Ele já achava que seus próprios gastos eram generosos, mas, enquanto observava Lin Ming à sua frente, até ele se sentiu magoado com suas ações. Ele não se importava muito com cristais de sangue demoníaco, mas os pontos de abate eram um assunto completamente diferente.
Este tolo, ele vai lamentar o dia em que ele desperdiçou indiscriminadamente tantos pontos de abate. Lan Xing pensou sombriamente em seu coração. Jovem herói, você gostaria de alugar alguns discos de batalha? A voz do diácono de registro estava cheia de hospitalidade. Se ele conseguisse alugar um disco de matriz de batalha de alto nível, ele também teria alguns benefícios com isso. Lin Ming hesitou por um momento antes de perguntar lentamente: eu tenho a autoridade para alugar um disco de matriz de mestres do nível imperador. Isso, não é possível. Além disso, o segundo andar não tem nenhum. As maiores batalhas registradas que temos aqui são discos de batalha com quase imperadores. Eles custam 1000 cristais de sangue demoníaco de grau médio e 1 ponto de abate por um mês de aluguel. Um quase imperador era o reino entre um rei demônio de 6 estrelas e o imperador demônio. Era igual a um ancião supremo da 5ª ou 6ª etapa da destruição da vida, e estava em um nível muito mais alto do que Xuanwuji. Milímetro. Então eu vou pegar um. Lin Ming tinha acabado de obter um emblema da glória, então ele agora tinha uma autoridade de 2 estrelas. Quanto a cristais de sangue demoníaco e pontos de abate, ele não se importava muito com isso. Uma vez que ele entrasse no terceiro andar, seria naturalmente mais fácil obter pontos de abate do que no segundo. Quando a jovem Fei ouviu o tom dessa conversa, que era como se Lin Ming estivesse comprando repolho de um mercado de rua, ela ficou sem palavras. Quanto a Lan Xing, seus olhos brilharam e ele zombou: para me empurrar para baixo, você ainda faz coisas tão patéticas. Sua cabeça está realmente inchada. Você é mesmo infantil. Até onde sei, você não tem mais pontos de abate do que eu, e ainda assim você está desperdiçando-os assim para chegar até mim. Você é um idiota estúpido.